Hoje estamos aqui ao vivo no Instagram, era para ser no canal do YouTube, mas por um probleminha técnico, hoje a gente não conseguiu e não vai conseguir fazer ao vivo no canal do YouTube, mas vamos transmitir aqui pelo Instagram. E logo mais a gente consegue subir o vídeo para o YouTube com todas as informações, com cortes, tudo para vocês poderem acompanhar tudo que a gente vai falar aqui hoje, nesse primeiro episódio do podcast do meu canal aí, Juliano Biziac, Advogar no Agro, tá bom? E eu, para quem não me conhece, eu sou o Juliano Biziac, eu sou especialista em Direito do Agronegócio. O objetivo do canal, do YouTube, como das redes sociais, é trazer informações tanto para os produtores rurais, como também para os advogados que já atuam no segmento, aqueles que estão pensando aí em fazer uma mudança de rota na advocacia, buscando um outro ramo de atuação, um ramo mais nichado. Talvez o Direito do Agronegócio possa ser interessante aí para você. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilhe os conteúdos que a gente tem aqui nas redes sociais, se inscreve no canal do YouTube, isso é muito importante para aumentar a nossa visibilidade, para a gente conseguir fazer mais conteúdo para vocês, e siga aí também as redes sociais, @Juliano Biziac, tá bom? A gente precisa, antes de começar o conteúdo aqui, que a gente vai falar muito assunto interessante, a gente precisa falar um pouquinho de quem ajudou a gente a estar ao vivo hoje e fazer esse vídeo para subir no YouTube. Primeiro é a agência WeMarketing. Então, para você que é de Jaboticabal e quer ter novas estratégias de marketing aí na sua empresa, no seu negócio, você que é profissional liberal, então siga lá a rede social da WeMarketing, com certeza eles vão trazer estratégias para vocês, ou mesmo um podcast, desenvolver a sua rede social para você ter melhores resultados aí no seu negócio, tá bom? E esse episódio aqui também tem um apoio muito importante da Faculdade de São Luís, inclusive o nosso convidado de hoje é professor lá há muito tempo. Então, a faculdade deu um apoio, ela incentiva a difusão da informação, seja lá presencialmente na sua unidade, mas também no meio digital. Ela tem essa característica, né? E ela apoiou esse episódio porque ela também tem cursos que são afetos aí ao agronegócio e o direito do agronegócio. Então, temos lá disponíveis para vocês o curso de Direito, o curso de Agronomia, Administração, Contabilidade. Todos esses são cursos que, para quem busca uma atuação dentro do agronegócio, são cursos importantes que podem te dar embasamento aí na atuação, seja no setor produtivo, seja no auxílio administrativo, contábil ou jurídico, tá bom? E aí eles pediram para lembrar aqui que estão abertas as inscrições para o vestibular presencial, que vai acontecer no dia 20 de outubro, que terá concurso de bolsas de até 100%, e tem um novo curso disponível que é o de biomedicina. E aí, quando a gente subir o vídeo para o YouTube, nós vamos deixar um link de acesso para o site de inscrição para o vestibular, para esse concurso de bolsas, que vai ser de até 100% para quem conseguir uma determinada pontuação ali. E aí você pode acessar todas as regras e etc, tá bom? E agora sim, falando sobre o nosso convidado especialíssimo de hoje, primeiro porque ele é meu amigo, né, e se disponibilizou a vir aqui nesse primeiro episódio, né, para trazer informações aí muito interessantes para vocês. O João Henrique Gonçalves Domingos, que aí eu vou falar um pouco do currículo dele aqui, que se eu falar tudo, a gente vai perder todo o episódio, de tanta coisa que tem aqui. Mas ele é doutorando, ele é mestre em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto, especialista em Direito Tributário e Processo do Trabalho pelo IBET, tem MBA em Gestão de Comércio Exterior e Negócios Internacionais pela FGV, possui graduação pela Faculdade de Ciências Jurídicas pela Universidade de Ribeirão Preto, atualmente advogado militante na área tributária do Escritório Brasil Salomão e Matos, é sócio do Escritório Brasil Salomão, professor de Direito Tributário do IBET e também da Faculdade de São Luís e de outros cursos de graduação e de pós-graduação. João, obrigado, é um prazer. Vou te chamar de João, tem essa liberdade, né? É um prazer ter você aqui hoje.
Juliano, agradecer, o prazer é todo meu, né? Mas essas palavras são mais frutos da nossa amizade do que qualquer outra coisa, você sabe muito bem disso. Mas eu não posso deixar aqui de te parabenizar, porque, como você falou, né, eu milito na área do direito tributário. E o direito tributário fala muito com o agronegócio, tem um contato diário com o agronegócio, e como é bom ter pessoas que, como você, entendem do agronegócio, conhecem as peculiaridades do agronegócio. E isso só faz fomentar o debate, a discussão e melhorar o conteúdo de todo mundo que atua, né? Quem está nos ouvindo aí também, Sim. já agradecendo também, e também os julgadores, né? Quem vai operacionalizar o direito tributário. Então, assim, a sua iniciativa é fantástica numa área que carece de bons profissionais. Mas vamos lá, estou aqui à disposição para o debate, para a gente falar um pouquinho, né? Espero que do agro nas questões que tangenciam o direito tributário, né? Fiquei ansioso para o debate, fiquei muito ansioso com essa expectativa de poder falar com o seu público. Pois é, João, quando a gente pensou aqui no primeiro episódio, a gente queria trazer alguém que atue para o segmento, tenha conhecimento e que possa trazer informações que estejam assim mais em evidência. E como a gente passou por uma reforma tributária, ainda tem muita coisa que você com certeza vai falar, que ainda precisa de regulamentação. Então, com certeza, acho que veio a calhar trazer você aqui para explicar um pouco mais. Primeiro sobre como que o que você acha que tem de maiores dificuldades aí, principalmente para quem está pensando em advogados aí recém-formados, enfim, ou que já tem um tempo de carreira, o que é o mais difícil aí para advogar dentro do agronegócio e na tributação do agronegócio? O que você acha aí que hoje é a maior dificuldade aí para o advogado ingressante aí nessa carreira? Tá, Juliano, acho que o primeiro passo é a gente entender o que é o agronegócio, a dimensão do que é o agronegócio, da importância do agronegócio para o nosso país. E eu vou começar até algo maior do que o Brasil, né? Eu começo falando que a ONU, a Organização das Nações Unidas, lançou as ODS, as famosas ODS, que são os Objetivos para um Desenvolvimento Sustentável. São 17 ODS, com a ideia de que até 2030 toda a população do planeta tenha uma melhor qualidade de vida, tenha aspirações sociais de melhoria. E dentre esses objetivos da ONU, tangenciam muito essa questão de dignidade da pessoa humana, que está diretamente relacionada com a necessidade de alimentação, com a necessidade de produção de alimentos, com a necessidade de um ambiente ecologicamente saudável, a proteção do meio ambiente. Então a gente começa de um tratamento mundial para o agronegócio. E muitos se esquecem, né? A gente sai da faculdade, aprende constitucional, por exemplo, direito civil, mas assim como a Faculdade de São Luís ensina, né? E a gente fala muito de constitucional, de agronegócio, até pela região que a gente está, a Constituição Federal traz um tratamento para o agronegócio desde o seu artigo 1º. Porque eu falo, novamente, da dignidade da pessoa humana, da necessidade do Estado prover saúde, educação, alimento, etc. A Constituição também fala da necessidade de se dar um tratamento, muitos falam privilegiado, né? Mas não, um tratamento adequado para o agronegócio, justamente porque eu preciso cumprir esses objetivos constitucionais, que estão no artigo 1º, que estão no artigo 5º da Constituição Federal. Se a gente olhar o artigo 185, ele também fala da necessidade de você dar incentivos, sejam eles fiscais, econômicos ou creditícios, que você trabalha muito bem, para o agronegócio. Então a gente precisa contextualizar isso, que o agro ele tem essa expectativa mundial e na nossa Constituição. E quando a gente pensa que eu estou falando de alimentos, né, que a gente tem não são todos os cidadãos que são produtores, são donos das propriedades rurais, mas eu tenho pessoas que se empregam ali, todo um cenário de movimentação, social, né? Contexto social econômico que fomenta o agronegócio, sem contar, né,
a própria atividade em si, mas relembrando, né, que esse 1%, digamos assim, da população que é o dono, produz alimentos para 99% da população. Então, como é que esse alimento chega na mesa? Qual é a condição que esse alimento tem que chegar na mesa? É mais barato. E como é que eu faço? Uma das propostas que se tem. Como é que esse alimento chega mais barato na mesa do cidadão, na mesa do povo? Através das políticas tributárias, que é o que a gente vai debater aqui. Então, eu falo sempre isso para quem vai advogar no agro, para quem milita no agro, precisa começar a ter um entendimento da importância desse setor mundialmente, no nosso texto constitucional e do tratamento não privilegiado, mas necessário que ele dá para esse setor. E o setor que tem respondido, né? Se pegarmos os últimos números do nosso PIB, sim, da empregabilidade do setor, do tanto que ele mantém a pujança da nossa balança econômica com as exportações, enfim, eu acho que a gente não precisa, o agro não precisa, né? A gente fica falando tanto porque sabemos o que ele faz, né? É o que a gente às vezes ouve, que não são todos que participam do agro, mas todos dependem do agro. Né? Exatamente. Essa é a verdade. Porque, exatamente. Fazendo um paralelo aqui com o que aconteceu nesses últimos tempos, esse problema das queimadas de cana, às vezes muitos falam assim, mas isso aí é problema de usina, a gente que é muito grande, para mim não vai fazer diferença. A verdade é que já tem uma perspectiva de que para o ano que vem pode ter um aumento dos derivados de cana, que é o açúcar, o etanol, isso vai impactar diretamente na vida de todo mundo. Então, se o agro tem algum problema, a população, na verdade, acaba sofrendo um pouco com isso, né? Eu acho que isso é interessante para o pessoal entender que a população, de uma forma geral, depende do bom desenvolvimento do agronegócio e que esse é um dos motivos dos incentivos tributários, das políticas públicas de Estado em favor não é do agronegócio em si, mas em favor da população, na verdade. Né? Eu acho que é isso que todos precisam entender. Quando eu faço uma política que beneficia o agro, eu estou propiciando que as pessoas tenham acesso, por exemplo, ao alimento. Então isso é fundamental. E o agro também é o que mais protege o meio ambiente. Se a gente pensar em países desenvolvidos, eles já consumiram todo o estoque ambiental. Se a gente pensar na legislação ambiental e agora também com a tributária, né, que com a emenda constitucional 132, a gente traz ainda mais para o texto constitucional um tratamento melhor para quem cuidar e privilegiar o meio ambiente, inclusive para questões tributárias. Mas esses países, voltando, eles já acabaram com toda a reserva ambiental. O Brasil não, toda propriedade você é obrigado a deixar uma área de reserva, você é obrigado a lei ambiental é rígida. É rígida. O tributário vai incentivar ainda mais. E é um mito, né? Imaginar que o produtor rural, na nossa região principalmente, tenha qualquer tipo de interesse nessas queimadas. É exatamente o contrário, né? Grandes grupos empresariais que nós advogamos reportaram prejuízos multimilionários com essas queimadas que aconteceram. E essa questão do meio ambiente, da proteção do meio ambiente, a ideia é tão equivocada às vezes que, na verdade, esse produtor que teve algum problema de terceiro em sua propriedade, que acabou impactando em prejuízo nas áreas verdes, reserva legal e APP, e eles têm a responsabilidade pela legislação ambiental de recompor. E muitos já estão preocupados e correndo atrás dessa recomposição ambiental das áreas de reserva e de APP. Então, realmente a nossa legislação ambiental e o agronegócio são muito preocupados mesmo com esse ponto. E falando agora mais especificamente sobre, digamos assim, os trabalhos mais exigidos pelo agronegócio do ponto de vista tributário, o que você tem para falar das principais exigências, digamos assim, do agro desse ponto de vista tributário? Essa aqui dá para a gente montar um curso, né? Assim, acho que dá para, com o tamanho da nossa legislação tributária, dá para falar algo em torno de 6 anos, mas faz uma faculdade. Mas vamos lá, essa pergunta é fantástica, né? Quando a gente fala do agro, a gente está falando de uma cadeia extremamente extensa. É uma cadeia que envolve produtor rural, pessoa física,
produtor rural, pessoa jurídica, agroindústria, a pessoa que faz o frete, a pessoa que faz a manutenção de máquinas e equipamentos, a questão de insumos para a produção, o insumo do insumo, né? E assim, a gente fala da fase agrícola, a gente fala da fase industrial. Então, assim, a gente tem um leque no direito tributário gigantesco. E lembrando também que no direito tributário a gente tem legislações que vai tocar mais o agro, né? Estadual, com relação ao ICMS, algumas questões que você tem discussão sobre a incidência ou não, e nos tributos federais. Nos tributos federais a gente tem discussões de toda a sorte. Eu vou dar um exemplo assim, dos mais fáceis, né? Por exemplo, o ITR, Imposto Territorial Rural. Poucos sabem, ou às vezes, como é que faz para você apurar o ITR, para declarar o ITR, para seguir a legislação, para pagar menos tributo. O fisco, muitas vezes, faz autuações do ITR sem visitar em loco a propriedade, sem respeitar, no nosso entendimento, o devido processo legal, sem fazer a prova. Porque uma propriedade, para recolher o ITR, ela tem, quanto maior ela for e menor produtiva, eu pago mais ITR. Quanto mais produtiva ela for e menor, eu pago menos ITR. Então, o produtor rural, pessoa física ou jurídica, tem que estar preparado para fazer essa demonstração e rebater, eventualmente, em caso de autuação. E a gente tem demais. Por quê? Há alguns anos, a Constituição Federal permitiu que isso fosse cobrado pelos municípios. E os municípios, às vezes, você imagina, mais de 5 mil municípios que a gente tem nesse país, fiscalizando o ITR, com essa sanha arrecadatória. Necessidade de arrecadação. Que a gente sabe que tem, né? Outra questão que aí, acredito que tangencie muito com o seu trabalho, que converte bastante, você escolher o seu regime tributário, como é que você vai optar pelo desconto simplificado, a escrituração do livro caixa, a comprovação da escrituração do livro caixa sempre é objeto de questionamentos. O que mais que eu posso destacar? Você tem para as agroindústrias, né, a questão dos insumos. Quais são os insumos que geram direito a crédito de PIS e COFINS, que são tributos federais? Já seria a recuperação de crédito tributário. Tem recuperação de crédito tributário também, daquilo que foi recolhido indevidamente. Para você ter noção, um grande trabalho que a gente tem no escritório hoje é o que a gente chama de compliance fiscal. Tá? O que é o compliance fiscal, que para quem quiser advogar no agro é fantástico. É um filão interessante. Um filão, porque a gente tem no direito tributário a obrigação tributária principal, pagar. Tive um fato gerador, tenho que pagar o tributo. E tem as obrigações acessórias. Então, as obrigações acessórias é que eu presto informações para que o fisco possa saber se eu paguei ou não paguei o tributo de forma correta. Então, esse compliance fiscal faz um casamento dessas obrigações acessórias para ver se tem alguma falha, se tem alguma desconformidade, se eu estou respeitando a legislação tributária, porque ela é extremamente complexa, muito complexa. E quando você faz esse trabalho de compliance fiscal, você efetivamente entra no SPED, vê a documentação da pessoa física ou da pessoa jurídica, você acaba identificando eventuais créditos. Por exemplo, créditos de PIS e COFINS. O que é o PIS e COFINS? É um tributo que incide sobre o faturamento, sobre a receita. Então, esse PIS e COFINS, dependendo do regime, você tem sistemática de débito e de crédito. Então, dependendo daquilo que você se acredita, a Receita aceita ou não aceita. Só que assim, eu tenho tribunais administrativos e judiciais que são muito mais concessivos, têm uma interpretação muito mais condizente com a lei com relação à tomada desses créditos do que o próprio fisco. Tá? Então, o que a gente faz? A gente acaba levando para o contribuinte a conformidade, né, dizer se está tudo correto, se as informações, se as obrigações acessórias se falam, e a possibilidade de recuperar. E pasme, né, quase 100% que a gente entra na empresa, a gente consegue identificar esses créditos. E pela sistemática do direito tributário, você consegue recuperar os últimos 5 anos.
Então, quando você entra para uma empresa, identifica esses créditos, aquilo que foi recolhido indevidamente ou a maior, os últimos 5 anos a gente consegue recuperar e corrigidos pela Selic. Tá, essa é uma interessante tanto para as empresas do agronegócio, produtores, porque vão ter, além de estar do ponto de vista legal, de acordo com a legislação tributária, em compliance, ainda tem a possibilidade de recuperação de crédito, de pôr dinheiro no bolso. E é uma oportunidade interessante, então, também para os advogados de prestação de serviço dentro da área tributária, então. Sim, é uma oportunidade para o cliente, né, porque está recolhendo tributo maior, e para o advogado que tem condições de levantar esse crédito. E para você ter noção como que a grande maioria dos escritórios trabalham. A gente acaba conhecendo, né, com a experiência que tem, até para explicar um pouquinho. O tributário, principalmente na área federal e estadual, ele tem um contencioso. Então esse contencioso é a Receita Federal e os recursos que vão para um órgão em Brasília chamado CARF. Então os advogados que são tributaristas têm o hábito de acompanhar as decisões da Receita, administrativas, soluções de consultas, etc., e as decisões do CARF. Então esse advogado acompanhando isso, ele fica antenado e esse trabalho de levantamento é amparado nesses entendimentos da própria Receita e do CARF, que julga o contencioso. Então o advogado, para fazer um trabalho sério, o que ele fala para o cliente? O que ele aponta? Fala, ó, vamos imaginar que a gente esteja discutindo créditos de PIS e COFINS. Sobre essa questão aqui, ó, o sinal é vermelho. Vamos discutir judicialmente. Essa aqui é amarelo. Eu, como gosto mais da parte verde, que são os créditos que são tranquilos, né? Vou mais para o lado verde. Esse aqui você pode tomar crédito, por quê? O entendimento dos tribunais não é o mesmo da Receita. Então, assim, você não vai ter problema de questionamento. Entendi. E quando a gente fala que às vezes é uma solução rápida, quando você identifica esses créditos, e sendo no que a gente chama de créditos verdes, né, no sentido de ter posição favorável, você pode fazer a compensação desses créditos. De forma administrativa. Então eu vou fazer um processo, eu vou levantar esses valores, eu vou entrar com um pedido na Receita Federal, eu vou habilitar esse crédito, que é um procedimento relativamente simples, e após a habilitação, eu vou começar a transmitir as perdecompes, que é o procedimento que eu tenho para fazer a recuperação desse crédito. Então, assim, é um trabalho muito bom, muito rápido, que gera efeitos, né? E a tributação, Juliano, como a gente disse, né, não é um benefício, e além de não ser um benefício, ela tem que ser correta. A tributação, se ocorreu o fato A, eu tenho que tributar o fato A. Eu não tenho que tributar o fato B ou qualquer tipo de interpretação. No direito tributário vigora a estrita legalidade. Então eu não tenho interpretação nem para mais nem para menos. Aconteceu, está na norma, eu tenho que pagar. Não está, não tenho que pagar. Então essas interpretações, muitas vezes, da Receita Federal, sabe-se Deus por pressão política ou por pressão arrecadatória ou por entendimento mesmo, não conversam com o ordenamento jurídico. Então é nesse sentido que a gente busca essas recuperações e essa conformidade, né, para o agro. E dentro disso que você está falando aí, das hipóteses de incidência do tributo e tudo mais, a gente ultimamente tem visto aí que a Receita Federal ela tem feito um trabalho assim de fiscalização muito grande em cima dos contratos de arrendamento e parceria e da tributação, né? Que eventualmente, se você escolher um contrato ao invés de outro, se você escolhe a parceria ao invés do arrendamento, isso acaba te gerando menos tributação, mas que, por outro lado, isso a Receita está considerando como sendo uma fraude aí, justamente para pagar menos tributo. E eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal aí sobre essa questão, tanto para os produtores ou proprietários de imóveis, né? Nesse caso, acho que mais os proprietários de imóveis que tenham escolhido, talvez, o contrato de parceria ao invés do arrendamento, explicar um pouquinho para eles Excelente. as questões tributárias que implicam isso. Excelente. Vamos lá. Dependendo do contrato que eu tiver,
eu vou ter uma tributação maior ou menor. Quando eu tenho um contrato de arrendamento, eu tenho uma tributação maior, de 27,5%, até 27,5%. Por quê? A ideia é que o arrendamento, eu não concorro para o risco da atividade. Ao contrário que na parceria, eu concorro para o risco da atividade e participo desse empreendimento. Então, a tributação nos contratos de parceria é infinitamente maior que a tributação nos contratos de arrendamento. O que o pessoal esquece, e nesse ponto a legislação até favoreceu a estruturação correta desses contratos, é que houve uma modificação no Estatuto da Terra em 2007. Eu até anotei aqui, eu vejo que você está mais moderno, que minhas anotações aqui são no papel, né? Acho que eu estou ficando um advogado antigo, né? Que você tem alguns requisitos básicos no contrato, que é a periodicidade dele, né? Você tem os percentuais mínimos, mas o diferencial é que você pode hoje ter no contrato que você vai concorrer com os riscos, inclusive com relação à variação dos preços das mercadorias que são produzidas. Porque o agro, você tem cotações, são commodities, né? Que você tem cotações principalmente na Bolsa de Chicago, e influências diversas, né? Então, assim, é essa diferença. E você saber montar e estruturar um contrato de parceria ou de arrendamento, correspondendo à verdade, mas conhecendo o Estatuto da Terra, conhecendo a legislação tributária e fazendo isso de forma técnica, é fundamental. Porque se a Receita Federal, quando ela vai olhar essa atividade, ela vai tentar dizer o quê? Ela tende a mostrar que isso não é uma parceria, é um arrendamento, porque a tributação seria maior. Então, se você não tiver com o contrato certinho, com o tal do livro caixa devidamente escriturado, com o contabilista, tudo bem amarradinho, o risco ou o trabalho que você vai ter para comprovar talvez seja muito maior. E um detalhe, isso aí é uma experiência empírica, né, do que a gente vive no dia a dia. Meu caro, ninguém entende o agronegócio. É muito difícil você ter um fiscal que entenda efetivamente o agronegócio. E eu falo com propriedade porque eu faço as sustentações orais. O agronegócio é uma atividade que ela começa antes. Ela começa no preparo do solo. Aliás, ela começa até antes do preparo do solo. Ela começa na compra do insumo, compra dos insumos, das sementes. Isso. Aí eu vou colocar isso dentro da terra. Eu vou depender de fatores climáticos, eu vou precisar que essa planta cresça, eu vou precisar que não tenha um bicho que venha comer essa planta, que eu não tenha uma infestação, que não faça sol, que não faça muita chuva, que dê tudo certo. Eu preciso que isso dê tudo certo, para colher lá na frente. Então eu tenho atividade gigantesca. Se você pegar uma atividade de plantio de florestas, né, para efeito de madeira, produção de madeira, celulose, é um ciclo extremamente longo. E para você explicar isso para um fiscal, para você explicar isso, é complicado. Vou te dar um exemplo. A gente tem muita discussão para exportação. A cadeia, eu te falei que é longa, né? Ela começa antes, até termina com a exportação. Até lá na venda, na exportação do grão. E vamos lá. Ou de outras commodities. Né? E o interesse do Brasil é que você exporte. Então, a gente tem muita discussão do frete. Então, vamos lá, o frete. Para eu exportar milho, por exemplo, o que eu preciso? Pegar uns 50, 100, 200 caminhões, colocar dentro de um armazém, e o armazém com a esteira ou com qualquer outra forma leva isso para dentro do navio. Esse movimento a Receita entende que não dá crédito. Gente, é inacreditável você imaginar que um navio que cabe sei lá quantos milhões de toneladas vai esperar caminhão por caminhão para que ele possa entrar no navio e o navio partir. Não é a realidade. A realidade é, eu coloco 1000 caminhões dentro de um armazém e esse armazém leva para o navio. Isso vai me impedir o direito ao crédito do frete sobre esses produtos? Não é esse tipo de coisa que a gente briga todos os dias. A gente está falando de muita coisa, né? A gente está falando de muito dinheiro, a gente está falando de questões essenciais para o agro, de custos essenciais para o agro. E exportar, né, traz receita para o país, né? Traz dividendos. Né? Eu acho que esse é um ponto assim extremamente importante, que é
o fato de que quem atua dentro do agronegócio tem que estar disposto a entender efetivamente como que funciona o setor, né? Sim. Como que funciona o segmento. Porque, abrindo um parênteses aqui, para advogar no agronegócio, atuar na tributação do agronegócio, você realmente precisa entender que esse é um setor diferenciado dos demais, né? Sim. Que você realmente precisa entender como funciona a atividade, desde o início lá, do planejamento do plantio, passando pela. E aí é o conceito de agronegócio, é a atividade antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira, que é a atividade antes da porteira de organização, planejamento, compra do insumo, a atividade em si dentro da porteira, com plantio, colheita e depois a atividade fora da porteira, que é a de venda, exportação e etc. E saber como que funciona cada um desses pontos, desses estágios e as principais dificuldades vão fazer toda a diferença para o advogado ter maior êxito e de conseguir demonstrar, que foi o que você falou exatamente, de conseguir demonstrar para quem decide como realmente é essa realidade, que eu acho que aí é o grande ponto, né? Eu acho que esse é um segmento que ainda tem muito pouca gente com conhecimento mesmo para advogar e prestar o serviço. Então eu vejo que a maioria dos magistrados, por exemplo, às vezes não tem tanto contato assim, então é necessário um despacho, ou como você falou, na sustentação oral, explicar como que realmente é a realidade de uma exportação e etc. Então, esse é um ponto importante para você que está aí do outro lado e está pensando em advogar no agronegócio, que é realmente procurar entender do segmento, né? Exato. E assim, né, quando veio a legislação do PIS e da COFINS, não cumulativo, que é 2002 e 2003, logo em seguida eu fiquei responsável pela unidade do escritório em Belo Horizonte. E a gente advogava para uma grande empresa frigorífico. Então, me vesti com a roupa que você tem toda uma paramentação, uma vestimenta para entrar no parque produtivo, eu fui lá. Aí, quando eu fui fazer a sustentação oral, eu podia dizer, ó, a bota é importante por isso. Esse detergente que eu compro é importante como insumo por isso. Essa faca que corta, no caso do frango, é importante por isso. Então, esse conhecimento você tem que ter. E eu chamo a atenção, Juliano, que olha só, nós estamos conversando aqui há mais ou menos uns 40 minutos, né? Nós estamos falando do passado. Nós estamos falando de discussões do que é o agro, do que é o Estatuto da Terra, o que são os créditos de PIS e COFINS, legislação de 2002, 2003. E nós temos essas questões que não foram resolvidas. Tem algumas decisões do STJ, como relação ao conceito de insumos, mas tem muitas questões como essas da exportação no CARF, como depreciação, se é exaustão, se é depreciação incentivada acelerada, são conceitos contábeis mais completos. Discussões do ITR, de área aproveitada, enfim, sobre os contratos de parceria, arrendamento. Mas a gente tem uma novidade para quem vai advogar no agro, né? É importante falar das novidades. Essa novidade nós não podemos esquecer, porque a gente está falando de muita coisa aqui que em 10 anos vai mudar tudo. Sim. Por quê? Nós estamos com a reforma tributária. Foi aprovado ano passado a emenda constitucional 132. A emenda constitucional 132 unificou basicamente 5 tributos em 3, simplificando. Eu vou ter um IVA dual, que é o IBS e a CBS, e o imposto seletivo, que vai impactar severamente o agronegócio. Então, olha só, nós temos um país hoje que tem uma tributação média de 35%. Não é baixo? Não. Né? Não é a mais alta do mundo, mas não é baixo. E a gente não sabe efetivamente o que a gente paga. O cidadão não sabe quanto você paga de tributo. A ideia dessa reforma é que você saiba. A ideia dessa reforma é que você mude a tributação do consumo. Mas olha que contrassenso. Eu desisti de criticar a reforma, tá? Eu sou um crítico da reforma, eu acho que ela poderia ser diferente, mas com todas as substâncias que eu já aprendi a consumir com o meu médico, falei, ó, você precisa superar. Eu já superei, então parei de criticar. Você vai ter um trauma não, aí. Senão vai ser difícil. Mas veja só, a emenda constitucional 32 vai substituir esses tributos, vai entrar
em vigor e vai mudar toda essa sistemática de uma carga tributária sobre o consumo, só sobre o consumo. Estão falando de 28%. Então, veja só, um imposto só sobre o consumo, 28%. Nos Estados Unidos, a média é 8,5%. Nossa. Nos países da OCDE, que o Brasil pretende participar, é muito inferior a isso. A gente está perto de países como a Hungria, assim, poucos no mundo. E mais, eu tenho a tributação da renda. Então eu estou falando de um pedacinho que é o consumo, eu ainda tenho a tributação da renda, eu tenho a tributação da folha de salários, eu tenho uma questão que não foi resolvida até hoje pelo Supremo Tribunal Federal, que é o Fundo Rural, que falta a definição de um voto que fica sistematicamente atrapalhando, sendo protelado sem resolver. E a reforma tributária vai impactar o agro. Vai mudar o agro, na minha visão. Eu vou tirar a tributação que hoje é da indústria sobre o consumo e levar essa tributação para outros setores, como comércio, como agro, prestação de serviços, etc., com a junção desses tributos. Mas aí a gente ainda tem a necessidade de aprovação da lei, né? Mas vai ser um tributo não cumulativo, geral, como é o PIS e COFINS, né? Para quem está no lucro real, e vai ter alguns benefícios aí para o benefícios, né, se a gente pode chamar assim, né, voltando à questão inicial. Algumas reduções, né, que é a criação da Cesta Básica Nacional de Alimentos e a redução desse IBS, dessa CBS, para alguns produtos, que é o que, para quem está acompanhando os jornais, etc., tinha discussão se entra carne, se não entra carne, vai ter uma redução dessa alíquota. Então, tudo isso vai impactar severamente o agronegócio. Então, assim, se alguém pensa em advogar para o agro, que eu acho fantástico, né? Acho que é uma mudança de paradigma para o advogado, sabe? É um setor muito, muito próspero, muito bacana de lidar. Sim. É muito gostoso quando você está num setor que você só vê falar coisas boas. Você vai para o exterior, você encontra produtos brasileiros, você vê que a coisa funciona e assim, nos traz realmente muito orgulho essa pujança. Mas essas modificações, né, vão dar para o operador do direito, para o advogado, mas um campo muito grande. Outra coisa que a gente não pode esquecer com a reforma tributária, e isso aí é para ontem, né, não é papo de advogado, né, é uma dica, né, e essa é realmente muito importante. A reforma também prevê a mudança de um tributo que é o ITCMD. Então, no estado de São Paulo, hoje, é um dos estados que tem o menor ITCMD, que é até 4%, né? Então, em estados que já cobram 8%, há uma perspectiva, uma ideia que o estado de São Paulo aumente, né? Porque mudou a forma de incidência, né? Agora é progressivo. Vai ser progressivo. Vai ser progressivo. E tem gente que fala que vai ser até mais do que 8%. Existem membros do governo que defendem uma tributação muito grande, muito pesada sobre a herança, como se a herança fosse construída do nada, né? Sim. Como se herdeiro fosse um pecado, né? Pois que não é. Eu né? vi que existe uma resolução do Senado que pode aumentar até para 16%. Sim. Tem uma das propostas, né? Que seria uma coisa assim, pensando mais com outros custos decorrentes do procedimento de herança e tudo mais. Quanto que não poderia chegar em percentual da fatia da herança direcionada para a regularização disso? Né? Se a gente imaginar o preço, vamos pegar no agro, né, o valor da terra nua no estado de São Paulo, no mínimo R$30 mil, mais ou menos, né? Qualquer propriedade rural atinge um valor elevado. A gente volta na questão que muitas dessas propriedades foram conquistadas lá atrás a custo de muito suor, de muito trabalho. São propriedades grandes, com altíssimo valor e que no imposto de renda estão pelo valor histórico. Sim. Então, você, além dessa questão, você pode ter ganho de capital. Sim. Então, se existe uma dica, né, que, novamente, não é papo de advogado, mas é uma necessidade... Né? Essa aí é urgente. Essa é para ontem. Né? Essa é para ontem, porque se a lei vier esse ano, ela vai... ter efeito provavelmente para 2025. 2025. Então essa aí vale a pena correr. Tem uma urgência porque há grandes chances de perder parte do patrimônio para tributação. Sim. Né?
Se você imaginar que o tributo, né, é uma permissão que a sociedade dá para que o Estado entre no seu patrimônio e tire um pouquinho para fazer frente às despesas públicas, né, como principal fonte de receita do Estado, sim, né? O problema é que não é pouquinho, né? O problema é que esse pouquinho se torna... É muito. A gente estava, vamos imaginar, fazer uma conta de padeiro aqui, né? Se você tiver uma propriedade de 1 milhão, se você não tomar as medidas adequadas, você vai ter uma tributação de 160 mil. Só a tributação. Você pode ter uma tributação de 160 mil só do ITCMD. Fora então, os custos. Fora os custos. Escritura, advogado, etc. Se for um procedimento judicial. E assim, a gente está falando de uma fazenda, né, de um tamanho pequeno. Você imagina grandes propriedades. Aqui no estado de São Paulo e outras regiões do país também, houve um aumento significativo do preço, do valor de mercado dos imóveis rurais, né? Uma valorização, principalmente período pós-pandemia aí. Então, hoje um imóvel pequeno no estado de São Paulo, é difícil achar um imóvel pequeno para um valor inferior de 4 a 5 milhões, né? Essa é a verdade. O valor está bem alto. Existem negócios aqui na região onde a gente está situado aqui, do alqueire de terra de 500, 600, 700 mil reais. O alqueire, um alqueire. Então, assim, realmente, se for colocar isso em... pensar na transmissão do patrimônio, né, do seu imóvel rural ou dos imóveis rurais para os filhos, né, realmente hoje é o momento de pensar no trabalho de sucessão familiar, aí, no planejamento sucessório, que é também um interessantíssimo trabalho para os advogados aí que estão tentando. É bom, é uma ideia interessante para o produtor pensar e para o advogado também se inteirar e atuar para auxiliar o produtor nesse sentido. Muitos pensam que é fácil, né? Mas cada família tem uma realidade, cada patrimônio tem uma realidade, a composição, os núcleos familiares. Objetivos. E o interessante, né? Como que as normas se falam, né? Como o direito civil fala com o direito tributário, e a gente precisa estar entendendo disso tudo, né? A gente precisa ter uma noção disso tudo. Para sobreviver tinha um autor de direito tributário, né, que Alfredo Augusto Becker, acho que é uma definição que é a mais correta, para a gente sobreviver nesse mundo e que é um verdadeiro manicômio jurídico e tributário, tamanho, a infinidade de normas, de regulamentos que realmente é difícil acompanhar. Não sei se eu dou conta de terminar com a reforma. Ela começa a ser implementada em 2026, né, para ter o auge, né, para estar vigorando em 2033 com essa pegada, né, de tentar simplificar, e realmente vai simplificar, vai melhorar a questão do ICMS, mas na minha visão, já superada, poderia ser feita de outra forma. E vai começar, e durante esse período eu vou conviver com 2 regimes. Então, assim, o trabalho do advogado, do contabilista, nesse momento, daqui até 2033 e um pouquinho para frente, vai ser, assim, indispensável. Já né? Visto essa gama de discussões que a gente citou aqui, algumas que existem, que não foram resolvidas. Imagine o que a gente não vai ter daqui para frente. Eu acho que eu não falei ainda, mas tem também o imposto seletivo, né? Além do IBS, da CBS, a gente tem o imposto seletivo. Eu vou poder cobrar mais se for um produto ou um serviço que não agrida ao meio ambiente. Então, assim, eu vou ter todas essas particularidades que impactam o agro. Com certeza. Né? O defensivo, o álcool, por exemplo, um exemplo de Portugal, né? O Portugal é bebida. O Portugal tem um IVA sobre bebida. Mas o vinho em Portugal é tão importante que a tributação é menor. Porque ele é fundamental, né? Como é que vai ser? Da cultura, então, lá, né? Lá você cobra mais para as bebidas espirituosas, né? Aquelas que evaporam, que tem um teor alcoólico maior, a tributação é maior. E aqui? O vinho não é essencial para o Rio Grande do Sul, que também passou por uma situação de calamidade. Precisa de incentivo. Muitos produtores lá estão em um estado às vezes alguns até de miséria mesmo, perderam tudo, perderam até mesmo a propriedade, enfim. E tem ainda, né, algumas questões, né, incentivava o carro elétrico porque não poluía, agora parece que não vai incentivar. Estou falando assim porque não teve o final da lei ainda. Ainda não né? foi definido. Não está definida. Mas o elétrico polui, não polui, então assim, a gente vai ter discussões aí para todos os lobbies vão ser muito fortes, né? Vamos ter muito tempo. Ô João, e para a gente partir para o encerramento aqui,
Eu queria que você falasse um pouco pro produtor da importância aí dele ter um planejamento nessa área tributária. O que que você acha que isso pode agregar aí para o resultado da produção, para o crescimento dele, ainda mais nesse momento em que o produtor, em grande parte, está se reestruturando, está aprendendo a tratar a sua atividade não só como uma lavoura, mas como uma empresa mesmo, né? Acho que muitos estão aprendendo nesse momento de dificuldade a reestruturar mesmo sua atividade. Qual que é a importância aí dessa reestruturação também tributária? Excelente. O agro, né, ele tem uma pujança aí que já falamos aqui, e ele tem sido cada vez mais alçado a novas tecnologias, alçado a novos faturamentos, a novos desafios. E esses desafios também têm que acompanhar, tem que estar suportado, né, por planejamentos tributários, por um acompanhamento contábil. Planejamento tributário, por que que ele é importante? Eu falo isso até para os meus alunos da graduação. A escolha do seu regime tributário, da forma como você vai pagar os tributos, que é lícito, né? Você escolher a forma mais barata de pagar o tributo, vai fazer diferença na sua atividade. Imagina um produtor que faça a escolha de uma tributação correta e outro que faça uma escolha diferente que gere um tributo maior. Pô, esse aqui vai ter dificuldade de manter o seu negócio. Vamos imaginar um produtor que vá buscar essa recuperação de crédito e o outro não vai. Olha só, em 5 anos, quanto que eu não vou ter de recurso, eventualmente de economia de tributo, para investir num maquinário, para investir no desenvolvimento, na tecnologia, etc. Então, o planejamento é essencial. E ele termina a necessidade do planejamento até no evento de sucessão, né? E quando a gente fala sucessão, até de uma sócia do nosso escritório, o pessoal pensa sucessão, nossa, que coisa horrorosa, sucessão. Não, sucessão é porque é sua empresa, a sua atividade foi uma sucessão. Você está sucedendo. Ela precisa seguir em frente, Ela precisa né? seguir em frente. Então a gente tem que ter essa visão, né? É planejar para quê? Melhorar minha performance, melhorar minha lucratividade, me manter competitivo e transmitir isso para as futuras gerações. Porque elas vão precisar não só de um ambiente economicamente saudável, de empregos, de geração de renda, mas vão precisar de alimentos para atender essa crescente demanda da população, não só brasileira como mundial. E o agro nosso atende mais de 1 bilhão, né? A estimativa de 1 bilhão de pessoas. É muita gente se nós temos 212 milhões de habitantes, né? Pois é, eu acho que o que fica aqui de hoje é que o produtor, para quem é produtor e está assistindo aí, eu acho que é dessa grande, desse aprendizado aí, de entender que a sua atividade precisa passar pela reestruturação. Se você ainda não tem essa assessoria, essa visão, esse viés assim, de pensar também na parte jurídica, contábil, tributária, que hoje nós falamos aqui, é um ponto importante para que o produtor não precise passar nesses anos de dificuldade que foram esses 2 últimos ciclos, que foram difíceis, né? Principalmente para os produtores de grãos e pecuaristas, não precisem passar pelo problema do endividamento, ou para aqueles que não chegaram no endividamento, mas por uma dificuldade talvez desnecessária. Essas reestruturações que vai desde a elaboração dos contratos, que nós falamos aqui hoje, da questão dos contratos de arrendamento e parceria, um contrato bem redigido, pensado exclusivamente para a sua atividade, não um modelo de internet, né? Isso passa por reestruturação tributária, sucessória, enfim, acho que tudo isso é importante e eu acho que a gente precisa deixar aqui também um alerta para os advogados, às vezes aí que estão meio perdidos, achando que talvez a advocacia ainda esteja saturada. Existem, né, João? Acho que Nichos, né? Nichos interessantes de atuação em que o segmento pede por profissionais com qualidade, né? E às vezes falta. Então são ainda
nichos que têm demanda e tem também estão buscando por advogados especializados aí que possam prestar o serviço de qualidade, né? Só para encerrar, né, minha participação, já agradecendo aqui, fantástico, superou demais aquela ansiedade, né, muito bacana bater papo. Na parte tributária a gente não pode esquecer que a gente tem um sócio, né, e esse sócio é o fisco, né? É o fisco. E assim, ele leva uma boa parte daquilo que é nosso, né? A gente tem que tratar bem os nossos sócios, né? Para que essa sociedade... nada para ele de mão beijada. Exatamente. O que é dele, mas o que é meu, né? Exatamente. E é um sócio que está sempre de olho na gente ali, sempre fiscalizando nossa atividade, levando aquele percentual dele, né? E sem trabalhar, né? Esse é o problema. Eu acho que é bem essa ideia de pensar nisso, né? O que eu tenho que passar para esse sócio que é o justo, né? Sim. E para isso... Não tem jeito, precisa ter uma assessoria, precisa estar assessorado, porque tudo o que é possível economizar dentro dessa cadeia aí de assessorias que o produtor tem que buscar e tem que ter, é importante para o melhor desenvolvimento aí da sua produção agrícola, né? Eu estava esquecendo de te falar, se você deixar, a gente vai sair daqui meia-noite, né? Só o nosso querido André que está aqui hoje que vai matar a gente. Vai, mas só para lembrar, né? O pessoal confunde discussão tributária com sonegação. Como eu te falei, eu vou no CARF, que é esse órgão julgador em Brasília. Mais de 50% dos autos de infração das discussões tributárias são vencidas pelo contribuinte. Olha só. Então você vai imaginar, eu sou sonegador ou estou exercendo meu direito de defesa, meu direito de contraposição ao que o Estado está fazendo? Né? Então me parece... atrás, né? Pois é. E sem contar o que a gente ganha no judicial depois. Então assim, não é falácia, é só pesquisar os números. Tanto que sistematicamente tentam reduzir a participação desses do administrativo, né? Reduzindo recursos, acessibilidade, etc. O que para mim é um grande erro, que aumenta a judicialização. E o CARF, né, já fazendo a defesa aqui, nós tivemos um evento a semana passada, o ACONCARF, é um órgão, né, nos tributos federais fundamental para esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui, né, em alto nível, né? E espero que ele continue assim e que com o IBS, com o CBS, com a CBS tem um projeto também que muda esse julgamento, muda a forma de como vai ser esse julgamento, que isso não aconteça, que a sociedade civil, que o setor, todos os setores, né, batam forte para que isso continue com administrativo, com um contencioso administrativo de qualidade, como nós temos hoje. Ou seja, no final das contas, acho que o que fica a tributação não tem como correr dela. Você vai sofrer com a tributação, mas você pode gastar menos com ela se você se estruturar de forma lícita, de forma legal, que é tudo isso que o Dr. João hoje trouxe aqui pra gente. Queria te agradecer muito por ter vindo aqui nesse primeiro episódio, acreditar, né, nesse projeto que está começando aqui, nesse caso aqui nos podcasts aqui. Ainda vamos fazer pelo menos uma vez por mês, trazer mais informações para vocês dentro do segmento do agronegócio. E, enfim, foi fantástico, acho que todo mundo gostou. Eu queria pedir para vocês, se ficou alguma dúvida, mande aí nos comentários do vídeo. Você quer passar sua rede social para o pessoal eventualmente poder te seguir lá, João? A minha rede social é atrelada ao do escritório, né? Então, pode. Brasil Salomão e Matos Advocacia. Fico à disposição também. Perfeito. Qualquer dúvida. Então, está aqui, foi passada a rede social de contato aí do escritório, Dr. João Domingos. Se você quiser falar com ele ou com alguém lá da equipe, se você quiser falar aqui com a gente, tirar dúvidas, ou você, advogado, quiser entender um pouco mais da carreira aí da advocacia no agronegócio, siga as redes sociais, @Juliano Biziac, curte o meu canal, meu Instagram, compartilhe as informações, enfim, ajude a gente a desenvolver tudo isso que a gente está desenvolvendo aqui, que é justamente para o produtor rural ter mais informações e para você também poder atuar com qualidade dentro do direito do agronegócio. Perfeito? Então é isso, pessoal. Um abraço, até a próxima.